Retornando e continuando. Vamos lá então. Subitem 4. Atividades físicas para pessoas com deficiência como uma questão de saúde pública. De um modo geral, os serviços de saúde prestam pouca atenção às necessidades de pessoas com deficiência, oferecendo poucas ações concretas e mantendo grande distanciamento entre os serviços. Ter deficiência não significa não ter saúde, mesmo que as pessoas com deficiência sejam mais predispostas a comorbidades. É importante a informação e o diálogo, principalmente sobre assuntos como drogas, álcool, tabagismo, saúde sexual e reprodutiva e alimentação saudável. Sobre as AFEs, a recomendação para todos é de 150 minutos semanais de atividades moderadas. Essas atividades, além dos exercícios físicos ou práticas esportivas supervisionadas, estão as tarefas domésticas, os deslocamentos do dia a dia, as atividades de lazer, entre outras. O fato é que, ao acumular mais minutos de vida ativa, melhora-se substancialmente a aptidão física relacionada à saúde, aprimorando a qualidade de vida e reduzindo a ocorrência de doenças relacionadas à falta de movimento. A aptidão física contribui para autonomia para a realização de atividades da vida diária, as chamadas AVDs, prevenção de doenças hipocinéticas por falta de movimento, prevenção de comorbidades associadas à deficiência, desenvolvimento mais próximo possível do normal. Os programas de atividades físicas esportivas para pessoas com deficiência deveriam focar em redução das comorbidades, a melhora ou manutenção da independência funcional, oportunidades de lazer e diversão e a melhora geral da qualidade de vida, além de reforçar a integração social e melhorar a satisfação com a vida e a aceitação da deficiência. Quando se adquire a deficiência na velhice, a tendência é uma inatividade maior. Para reduzir essa prevalência, é necessário estimular um estilo de vida ativo desde jovem. E uma boa maneira de se incentivar o acesso à tecnologia assistiva, materiais adaptados que facilitam a prática de AFEs, a capacitação continuada de profissionais, inclusão do profissional de educação física na equipe básica de atendimento à pessoa com deficiência e a integração dos serviços existentes. Vamos para o subitem 5, atividade física e esportiva para crianças e adolescentes com deficiência no Brasil, o papel da escola. A prática de AFEs é um direito fundamental para a manutenção da saúde e da autonomia, além de desenvolver valores educacionais e inclusão social. E essa prática entre crianças e adolescentes com deficiência é primordial, uma vez que a maioria não tem oportunidade para praticar AFEs, inclusive em ambiente escolar. Portanto, a criação de programas de AFEs inclusivos ou específicos tornam-se cruciais. A Declaração de Salamanca pontuou que os países signatários deveriam se comprometer a empreender esforços no sentido de tornar real um movimento de inclusão escolar. No ensino superior, a ideia de programas para pessoas com deficiências tem uma história relativamente recente, mais precisamente a partir dos anos 1980. E embora professores de educação física achem benéfica a participação de PCD na aula, faltam ainda conhecimentos específicos, estrutura e materiais adequados. Apesar do acesso de crianças e adolescentes com deficiência às escolas regulares, a educação física parece ainda não saber lidar muito bem com isso. Observa-se que muitos ainda são dispensados das aulas e isso não pode acontecer, pois a educação física é um direito, não uma opção descartável. Concluindo, com investimento e rigor, a educação física pode ser efetivamente uma área-chave para tornar a educação muito mais inclusiva, sendo também um campo privilegiado de experimentação, inovação e melhoria da qualidade pedagógica na escola. Medidas que podem garantir o sucesso do projeto de inclusão na educação física. Estímulo para que as pessoas elaborem sua proposta pedagógica, diagnosticando a demanda por atendimento especial, criação de um currículo que reflita o meio social, oferta de transporte escolar para todos, estímulo para o aprimoramento técnico dos professores, materiais e instalações acessíveis, equipe multidisciplinar para apoio aos professores. A participação de PCD na educação física pode fazer com que eles se sintam valorizados e como parte de um mundo para todos. Para isso, as aulas devem conter desafios direcionados a todos os alunos, permitindo a participação de todos, promovendo a autonomia e enfatizando o potencial de cada um. Deve ser dada condições para que as crianças vivenciem, explorem, questionem seu corpo por meio de atividades diversificadas que estimulem o pensar e o convívio social. Subitem 6. A prática esportiva entre pessoas com deficiência no Brasil. O esporte para pessoas com deficiência começou com fins terapêuticos, mas foi crescendo e ganhou também o alto rendimento. O esporte adaptado ainda carece de informações e divulgações para que todos conheçam e entendam sua estrutura e possam usufruir dos seus benefícios,
dentre os quais podemos destacar melhora de aptidão, ganho de independência e autoconfiança para a realização das atividades da vida diária. No Brasil, o início das práticas esportivas para pessoas com deficiência ocorreu em 1958, com a fundação de clubes em São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira participação brasileira nos Jogos Paralímpicos foi em 1972. Esse movimento paralímpico deu grande visibilidade ao esporte adaptado e de alto rendimento, principalmente a partir de 2004, com o aumento de patrocínios, incentivos e visibilidade na mídia. E só por conhecer o esporte adaptado já é benéfico, pois melhora a percepção sobre a deficiência, tornando mais positiva a visão sobre as possibilidades de pessoas com essas condições. Em 2004, a Academia Americana de Pediatria editou normas específicas destacando que crianças com deficiência tendem ao comportamento sedentário, com aptidão física mais precária, maior risco de obesidade, o que torna fundamental a criação de programas de iniciação esportiva para aumentar as oportunidades de práticas. Com o atual quadro mostrando que crianças e adolescentes com deficiência têm mais dificuldade de acesso a esportes, algumas ações por parte do governo foram tomadas, como por exemplo o programa Segundo Tempo. O programa Segundo Tempo para Desporto, espaço no qual todos os beneficiados participam das atividades esportivas em ambiente diversificado e com desenvolvimento de trabalho pedagógico direcionado. A intenção dos trabalhos desenvolvidos é democratizar o acesso às práticas esportivas através do esporte educacional, especialmente os de não seletividade, hipercompetitividade e universalidade. Há também como ação afirmativa as Paralimpíadas Escolares, que abrange jovens de 12 a 19 anos. A forma de se falar é Paralimpíada, Paralímpico, mesmo porque Olimpíadas é um nome que possui direitos. Então, para que não haja problema de direitos, é colocado Paralímpico, Paralimpíadas, mesmo que gramaticalmente não esteja adequado, beleza? Mas é tudo questão de direitos de uso do nome. Entretanto, a maior parte de apoio vem de organizações não governamentais, normalmente sem fins lucrativos. São Paulo é o maior estado em participação de ONGs filiadas ao Comitê Paralímpico Brasileiro, 180. Sudeste é a região com maior participação, 289, seguida de Sul, 157 e Nordeste, 100. Um dado importante é que nas regiões com menos entidades, a concentração do seu atendimento se dá nas regiões metropolitanas. Com relação às Olimpíadas Especiais, que atende atletas com deficiência intelectual e com síndrome de Down, também há concentração no Sudeste e no Sul. No caso de atletas com deficiência auditiva, a concentração se dá nos estados do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, mas privilegiando apenas as regiões metropolitanas e capitais. Diferentemente do que ocorre com o movimento paralímpico, a CBDS, Confederação Brasileira de Desportos para Surdos, e as Olimpíadas Especiais dispõem de muito menos recursos, por não estarem vinculados ao CPB. Essa maior exposição midiática acaba levando, infelizmente, a uma situação de hipercompetitividade, com prêmios e patrocínios envolvidos. O aumento da divulgação é importante, mas também pode provocar lesões por excesso de treino, a ideia de vitória a qualquer custo, o que leva a casos de doping. Portanto, é importante encontrar um ponto de equilíbrio de modo que a obtenção da essência esportiva não passe a justificar condutas imorais e ou ilegais por parte dos envolvidos. Então vamos para o último subitem, 7. Perspectivas da área de educação física e esportiva para pessoas com deficiência. Como oportunizar a participação. Algumas possibilidades de acesso às AFEs por pessoas com deficiência são destacadas a seguir. Análise e adequação dos cursos superiores para a formação e capacitação dos profissionais de educação física, tanto em projetos específicos como nos inclusivos, além da formação continuada. Incluir na graduação temas e disciplinas relacionadas à deficiência, levantar dados em todo o país sobre a prática de AFEs entre pessoas com deficiência, além das barreiras e facilitadores. Sensibilizar gestores públicos para incluir pessoas com deficiência nos programas de promoção de saúde e naqueles focados na prática de atividades físicas. Realizar palestras educacionais nas comunidades com pessoas com deficiência e familiares, esclarecendo sobre os benefícios e as possibilidades de práticas de AFEs. Oportunizar o acesso aos materiais adaptados e às tecnologias assistivas, de modo a potencializar a autonomia e facilitar a prática de atividades físicas esportivas. Adequação dos espaços e dos transportes públicos, de modo a torná-los acessíveis a todas as pessoas, de acordo com as normas brasileiras de acessibilidades e edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. E também deve ser dado ênfase especial às escolas, pois, em muitos casos, as atividades oferecidas nesse ambiente são a única oportunidade de ter acesso a essa prática social. Ótimo!
realizado o resumo sobre atividades físicas e esportivas para pessoas com deficiências. Beleza? Valeu e até o próximo estudo.